Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando aqui a segunda lição do quarto trimestre de 2022, que traz por tema a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Louvado seja Deus. Como disse, hoje vamos estar estudando a lição de número 2, que traz por título A Promessa da Vinda do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Nós temos aqui 3 objetivos da lição. O primeiro deles é ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Segundo, mostrar o cumprimento das promessas ou da promessa do Espírito Santo. E em terceiro lugar, falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus. Aleluia. O texto áureo vem dizendo ainda: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Importante a gente salientar aqui, conforme registra Atos capítulo 2, verso 1, que não havia dispersão, não estava alguns irmãos para um lado ou para o outro, mas aqui o versículo ele é claro quando afirma que todos estavam reunidos no mesmo lugar, numa só fé, numa só esperança, num só pensamento, orando ao Senhor, quando de repente ouviu como um vento veemente que entrou naquele recinto, que entrou naquele local e distribuiu como chamas de fogo sobre cada um daqueles irmãos, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A verdade aplicada, ou a verdade prática diz: o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui os textos de referência, que está registrado em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é maravilhoso quando nós meditamos nesse texto, porque Pedro, naquele momento, agora cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele não fala apenas daquilo que Jesus tinha dito para ele, mas ele vai buscar as referências, dos profetas, do profeta Joel. Nós vamos ver nessa lição vários profetas que apontaram para esse grande dia, para a vinda ou para a descida do Espírito Santo. Profeta Isaías, profeta Joel, enfim, e o próprio Senhor Jesus, João Batista, naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali reunidas em Jerusalém, como falamos na primeira aula, pessoas, judeus que tinham nascido em outros países, que falavam em outros idiomas, agora ouviam aqueles irmãos, aqueles quase 120 irmãos que, cheios do Espírito Santo, falavam a glosolalia, que é várias línguas. Então eles estavam agora falando das grandezas de Deus para aquelas pessoas que tinham nascido ou tinham sido criadas, e que conheciam o idioma que estava sendo dito por aqueles irmãos, pessoas idoutas, que não tinham nenhum conhecimento de um outro idioma, pois eram pessoas simples, os discípulos, a maioria deles pescadores, portanto, não tinha nenhum conhecimento de outro idioma, mas pelo Espírito Santo eles falavam em outras línguas, testificando as grandezas de Deus. E o resultado da pregação de Pedro ali, que impulsionado pelo Espírito Santo, prega com toda ousadia e mostra tudo o que tinha acontecido. O resultado final foi o arrependimento e a conversão de quase 3.000 almas para o reino de Deus naquele momento. Então, é um momento que eu digo que foi um momento ímpar, porque
naquele momento, surge a igreja do Senhor Jesus já com quase 3.000 almas, né? E eles não pararam com isso. Eles poderiam ter ficado satisfeitos, né? Olha, nós já conseguimos aqui 3.000 crentes, então nós não precisamos mais evangelizar. Não, mas agora é que eles criaram coragem, né? Porque o ide do Senhor Jesus não estava restrito apenas ali a Jerusalém, mas eles deveriam começar por Jerusalém, né? Ir para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Então eles agora, impulsionados por esse poder glorioso que eles acabavam de receber do Espírito Santo, vindo da parte de Deus, né? E cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus a eles agora vão fazer a obra do Senhor. E não somente isso, mas eles não estão nem um pouco preocupados com o que iriam sofrer, como vemos aí no decorrer dos evangelhos, né? Quando a gente estuda os evangelhos, nós vamos descobrir quantas perseguições, né? Quantas afrontas, né? Quantos açoites esses irmãos sofreram, mas não desanimaram e prosseguiram trazendo o evangelho, e louvado seja Deus por isto, que hoje ele tem me alcançado, tem alcançado você, e não somente nos alcançou o evangelho, mas a promessa que o Senhor fez a eles também está à nossa disposição quando nós o buscamos com um coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui, irmãos amados, as leituras diárias ou as leituras semanais, complementos aqui, as leituras complementares, melhor dizendo. Nós temos aqui, segunda-feira, o profeta Isaías, né, registrando ali no capítulo 44, verso 3, né, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo. Depois temos aqui na terça-feira o profeta Ezequiel, ali no capítulo 39, 29, quando ele também, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, né, a vinda do Espírito. Na quarta-feira temos aí o próprio Zacarias, no capítulo 12, verso 10, né, quando ele também fala sobre esta promessa do Espírito Santo. Na quinta-feira temos aí, né, o doutor Lucas, no capítulo 24, no verso 4, quando ele também fala sobre a promessa, dizendo que ela é para todos os cristãos ou para todos os crentes. Então isso não ficou restrito apenas o período, né, do Pentecostes, como algumas pessoas acreditam e ensinam. A promessa do Espírito Santo, ela é evidente, até porque o Senhor Jesus disse que se ele não voltasse para o Pai, conforme está registrado lá no Evangelho de João, o Consolador não viria a nós. Mas se ele fosse, ele rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador, para que estivesse conosco para sempre. E este Consolador, irmão, é o Espírito Santo. E ele veio para estar conosco para sempre. E ele é aquele que capacita os seus servos. É ele que concede os dons que nós precisamos para melhor desenvolver o trabalho para o reino dos céus, ou para o reino de Deus. Então nós vemos aqui que o apóstolo Lucas, né, ele está dizendo que a promessa é para todos os crentes. É para mim, é para você e para todos quanto não recebeu. Para aqueles que receberam, né, já foram cheios do Espírito Santo, falam em novas línguas, é hora de estarmos mais ainda na presença do Senhor, ter mais comunhão com o Espírito Santo, para que ele venha nos renovar, nos conceder dons. E o apóstolo Paulo nos ensina dizendo que nós devemos procurar os melhores dons. Então, dentro dessa temática, irmãos, eu tenho sonhos, você com certeza tem sonhos de fazer o melhor para Deus, e nós só faremos isto se estivermos dentro da vontade e dependente do Espírito Santo. Não é independente do Espírito Santo, mas depender dele para termos uma vida moldada dentro da vontade de Deus. Se fizermos assim, com certeza, o Espírito Santo será fluente em nossas vidas e faremos aquilo que Deus espera que cada um façamos, que é o desenvolvimento do seu reino aqui na terra. Na sexta-feira nós temos aí mais uma vez o doutor Lucas, no capítulo 1, verso 4, falando sobre como Jesus confirmou a promessa do Pai, derramou, né, o Espírito Santo, ou enviou o Espírito Santo para preparar aqueles 120 irmãos, né, juntamente com os 11 discípulos de Jesus que ali aguardavam
no cenáculo. Louvado seja Deus. E sábado, mais uma vez, Lucas, ele fala no capítulo 2 de Atos, no verso 39, sobre a promessa de Deus, ela é extensiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ela abrange todos os tempos. Enquanto Jesus não retornar para buscar a sua igreja, o Espírito Santo, irmão, ele vai estar fluente, né, na igreja. E se você faz parte da igreja, você precisa ter esta comunhão com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é de vital importância para o cristão. Assim como o batismo nas águas é vital para que você testemunhe diante das pessoas, dos parentes, dos amigos e do mundo, que você está morrendo para as coisas materiais deste mundo, para viver para o Senhor Jesus como servo fiel. Da mesma forma é vital você receber o batismo com o Espírito Santo. Portanto, se faz necessário cada um de nós buscarmos os dons espirituais. Amém, meu querido? Então nós vemos aqui, nós precisamos continuar orando para que o Espírito Santo continue sendo derramado sobre a igreja de Cristo. Infelizmente, já em muitos lugares não se pratica mais, né, já não se tem essa prática de orar para Jesus batizar os irmãos com o Espírito Santo. Há pessoas que hoje fazem parte da igreja, uma crítica aqui que eu estou fazendo, muitas vezes tem aí 8, 10 anos, né, de caminhada com Cristo e nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo. E há muitos que fazem até parte do ministério da igreja e não são batizados com o Espírito Santo. Algo que no passado era fundamental, era vital. O crente poderia ser, né, fiel em tudo, em toda maneira de viver. Mas se ele não fosse batizado com o Espírito Santo, ele não servia nem para ser cooperador da igreja. Primeiro, ele tinha que ser revestido do poder de Deus, assim como aconteceu lá em Atos capítulo 2. Mas infelizmente, hoje algumas coisas têm sido, né, mudadas. Algumas inovações têm entrado no meio do povo de Deus. Por essa razão, acredito eu, é que já não se faz tanta ênfase para que os irmãos busquem o batismo com o Espírito Santo. As vigílias que antigamente se fazia, né, exclusivamente para buscar-se o batismo com o Espírito Santo, já não acontece. Os cultos matutinos em muitas igrejas acontecia nos domingos para buscar o batismo com o Espírito Santo, busca de dons espirituais, já não acontece mais. E quando acontece vigília, se convida aí vários cantores, vários pregadores, e na verdade isso vira um cultão, porque é muita cantiga, muita música, muita pregação e pouca oração e pouca busca do poder de Deus. Então alguma coisa, irmão, está fora de contexto. Oxalá nós, obreiros do Senhor, que fomos chamados, venhamos despertar, irmãos, para esta realidade e venhamos tomar um posicionamento, porque o Senhor espera de nós uma atitude, de que levemos a igreja do Senhor, a qual Ele tem nos confiado, para a busca dos dons espirituais, porque é o Espírito Santo que nos renova, que nos fortalece, que nos capacita, que nos orienta, que nos consola, que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Então, é uma pessoa muitíssima importante para o nosso convívio pessoal, para o convívio da igreja. Nós não podemos viver apático da pessoa do Espírito Santo. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui na introdução que a promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Por quê? O comentarista aqui, o bispo Abner Ferreira, ele traz aqui um ponto que me chama a atenção, quando ele diz assim, ainda hoje devemos confiar no cumprimento das promessas, dessa promessa em nossas vidas. O que ele está dizendo com isso? Eu interpreto da seguinte forma. Quando ele usa essa promessa, quando ele usa essa frase, ele está dizendo que para muitos não faz mais parte da nossa vida. Isso ficou restrito ao passado. Quantos séculos se passaram
desde a primeira igreja apostólica aos nossos dias. Então isso é coisa do passado. Então não há mais necessidade. Mas nós, como cristãos autênticos e verdadeiros, irmãos, acreditamos. Essa promessa, ela é para os dias de hoje. E nós precisamos confiar que assim como a promessa se cumpriu no tempo apostólico, ela ainda se cumpre nos nossos dias. O que eu preciso fazer, irmãos? Nós, obreiros, ministros do Evangelho, precisamos ter uma atitude e levar a igreja à busca dos dons espirituais, com estudos bíblicos, com oração, com jejum, para que o Senhor venha trazer o avivamento. Muito se fala em avivamento nesse tempo. E até muitos pensam que a promessa de Joel, que nós vamos estar vendo nesta aula, ainda não se cumpriu. Tem muita gente aguardando que o Senhor derrame um avivamento sobre a terra, assim como Joel profetiza. Mas isso já aconteceu, meus amados. E só não está acontecendo nos dias atuais porque muitos pararam de buscar esse avivamento, porque muitas coisas entrou pelo caminho, muita novidade, inovações têm surgido. Mas nós podemos ver que a palavra de Deus se cumpriu e ainda se cumpre porque ela está em evidência. Depende de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A promessa de Deus é para todos. Foi no passado, é no presente e será no futuro, se até lá o Senhor Jesus não voltar. Louvado seja Deus. E aí o mais importante que eu vejo nisso aqui, irmãos, e não é só quando se fala de importância, eu vou muito mais além, é uma responsabilidade cultivarmos esses dons, porque hoje nós temos crianças e adolescentes que com certeza, se Jesus não voltar, e por que não dizer jovens, se Jesus não voltar nesse período que estamos vivendo, eu vou passar, muitos vão passar, e a igreja estará confiada a essas crianças, adolescentes e os jovens de hoje. Eles serão os futuros obreiros, pastores, missionários, enfim, na obra do Senhor. Então nós não podemos relaxar, nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos continuar sendo pentecostais como sempre fomos, trazendo tudo aquilo que foi passado para nós no passado pelos nossos bisavós, pelos nossos avós, pelos nossos pais. Nós devemos manter essa chama acesa, a chama do Espírito Santo, para que a igreja continue marchando e vencendo todas as coisas que têm se levantado, porque nós estamos caminhando por uma estrada perigosa. Os irmãos sabem disso. Há muitas ideologias, muitas narrativas, e é claro que isso, com certeza, uma hora ou outra, vai vir sobre a igreja do Senhor. Mas se ela estiver capacitada, alicerçada na verdade, tendo o Espírito Santo como o guia, aquele que capacita, que orienta, que dirige, a igreja do Senhor, ela vai prevalecer, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, no primeiro tópico aqui, nós vamos estar vendo sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo, revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento, conforme registra ali, como já tinha citado antes, o profeta Isaías aí no capítulo 44, verso 3, e no capítulo 59, do versículo 19 a 21. Eu quero ler para os irmãos, para que a gente possa amarrar bem esses textos. Então vemos aqui Isaías, o primeiro aqui está no capítulo 44, fazer a leitura com os irmãos. Você que tem a sua Bíblia aí também pode fazer uso da mesma, até porque estamos aqui estudando a palavra de Deus e vamos tirar o máximo de proveito desta aula hoje. O versículo 3 aqui está dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o Senhor, através do profeta Isaías, ele falava sobre o derramamento do Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção
ele diz o Senhor, sobre os teus descendentes. Então nós vemos aqui, segundo o que o profeta Isaías narrou aqui, ele está dizendo, a promessa, ela dizia respeito aos nossos antepassados, ou seja, aos apóstolos, aos discípulos, mas também a todos os descendentes após eles, né? E por todo o tempo em que perdurasse a igreja na terra, ou que estivesse a igreja na terra. Porque o Espírito Santo, meus amados irmãos, ele vai deixar essa terra no dia que a igreja do Senhor for arrebatada. Então ele vai subir, é ele que vai apresentar a igreja do Senhor, né, para Cristo, ali como nós já temos aprendido nos ares. O Senhor Jesus virá até as nuvens, o Espírito Santo, primeiro os mortos ressuscitam, e nós seremos transformados e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares, como está escrito. Nós vemos aqui uma outra referência registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Você também tem a Bíblia disponível aí, pode estar verificando. 59, aqui um texto um pouquinho mais extenso, mas diz aqui o verso 19. O versículo 19 diz o seguinte: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a comprovação de que o Espírito Santo, assim como Jesus falou, ele viria para estar conosco para sempre. Aqui foi o profeta Isaías, né? Eu tenho uma outra Bíblia, que agora não está aqui comigo, está guardada, mas ela traz a data que foi profetizado, né? Da próxima vez eu vou estar com ela em mãos aqui para a gente ver o tempo em que o profeta falou essas palavras. Para os irmãos entender melhor, para os irmãos compreender melhor que isso foi muitos anos atrás, antes de Jesus vir, e isso ficou durante os 33 anos que Jesus viveu aqui. E quando ele volta, o Espírito Santo vem. E lá no Evangelho de João ele confirma dizendo: eu irei e rogarei ao Pai, e ele enviará o outro Consolador, que estará convosco. E aí a confirmação do profeta Isaías é que isso ia passar de geração e seria, como completa aqui o Senhor, desde agora e para todo sempre, não se apartarão desde agora e para todo sempre. Ou seja, eu busco o batismo com o Espírito Santo, a partir do momento em que eu aceito Jesus, ele vem morar em mim, eu busco o batismo, recebo o batismo com o Espírito Santo, recebo os dons espirituais, para que eu seja uma ferramenta útil para a edificação da igreja, e ele vai habitar em mim para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel, também identificado como profeta do Pentecoste, João Batista e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos aqui, meus amados irmãos, o tópico 1 e o ponto de número 1, que diz o seguinte: a promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza os detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel capítulo 2, 28 a 29. Então nós vemos aqui, segundo o que nós estamos lendo, que essa promessa se cumpriu no Pentecostes, né? E está se cumprindo ainda nos dias atuais. Essa promessa não foi feita apenas para algumas pessoas especiais, como alguns cristãos pensam, e ficou restrito apenas ao tempo apostólico, e que toda pessoa que aceita Jesus
já é batizada com o Espírito Santo. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo é aquele com evidência de falar em novas línguas, em outras línguas. Se você não fala em outras línguas, você não pode dizer que foi batizado com o Espírito Santo. Você pode sentir uma alegria, você pode se emocionar, você pode chorar, você pode fazer muitas coisas. Mas se você não falar em novas línguas, não falar em línguas estranhas, conforme nós costumamos dizer, você não pode dizer que foi batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é grito, não é choro, não é tremer, uma tremedeira no corpo, é pular, enfiar a cabeça por debaixo do banco, sair do outro lado, não é fincar bananeira, mas o batismo com o Espírito Santo é uma evidência normal, natural, aonde o crente cheio do Espírito Santo começa a falar em outras línguas que ele não sabe, que ele não é capaz de falar, porque não está na competência dele. Amém, meus amados irmãos? É dessa forma aí. Felizmente nós temos pessoas aí que já têm até um vocabulário certo, né? Infelizmente eu já tive, né, o desprazer de ver pessoas orientando a outras a falar, a enrolar a língua e falar uma coisa esquisita lá qualquer e depois ir lá para frente e dizer, olha aqui, Jesus batizou mais um, olha aqui, Jesus já batizou mais outro. Eu creio, irmão, que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o único que pode batizar com o Espírito Santo é ele próprio, o Espírito Santo. Eu não posso batizar com o Espírito Santo, não sou eu que batizo, não é pastor, bispo, padre, papa, ninguém batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então você pede, você busca, e você tem que andar dentro da vontade de Deus. O Espírito Santo jamais vai conceder dons a você se você não estiver dentro da vontade dele, da dependência dele. Infelizmente tem muitos aí que já aprenderam um idioma de línguas estranhas, e essa língua realmente é uma língua estranha, e eu digo que é uma língua do diabo, porque não é do céu não, viu? E anda ensinando as pessoas aí nesses movimentos, e ensina a pessoa, fala no ouvido dele, ó, fala assim, assim, e a pessoa começa a falar, e aí eles gritam, levanta a mão, e diz aí, olha aqui, batizou mais um, Jesus batizou, e enganando o povo. Cuidado, irmão, cuidado, presta atenção, Jesus está vendo isso, e Deus é justo. Tenha muito cuidado, não brinque com coisa séria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seguindo aqui adiante, nós temos aqui um comentário do pastor Amador dos Santos, ele traz aqui uma reflexão, quando ele diz, a expressão de Joel, abre aspas, e há de ser que depois de derramarei o meu espírito sobre toda a carne, conforme Joel 2,28, sugere uma verdadeira conversão, como ligações entre os versículos 12 e 17. A ênfase profética do referido texto é uma chamada de responsabilidade. Convertei-vos a mim, com jejuns e com choro e com pranto. Joel capítulo 2, verso 12. E mais ainda, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Joel capítulo 2, verso 13. E também inclui, santificai a congregação, proclamai um dia de proibição, Joel 2,15. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, Joel 2,16. Feito tudo isto, então, certamente ocorreria o derramamento do Espírito Santo. Então veja, irmão, vamos voltar aqui um pouquinho atrás para poder embasar tudo que nós já falamos aqui. O profeta Joel, ele convida os irmãos que querem ser batizados com o Espírito Santo, que quer passar por esse renovo, receber esse avivamento que muito tem se pregado e muitos acreditam que isso ainda vai acontecer, né? Então, olha o que o Senhor está falando através do profeta Joel. Então nós vemos aqui quando ele começa dizendo, convertei-vos a mim com jejuns e com choro. Só para o irmão segurar o gancho aí um pouquinho. Eu era adolescente, devia ter aí os meus 14 para 15 anos, e eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de receber o batismo com o Espírito Santo. Já era batizado nas águas, e lá no batismo, eu quase recebi o batismo com o Espírito Santo, mas eu não sei, me deu medo, fiquei, sei lá, não sei explicar o que aconteceu, e eu não recebi, mas eu fiquei com aquela sede, aquela fome de receber. Eu conversei com o meu pastor na época, o que eu deveria
deveria fazer para receber o batismo com o Espírito Santo? E o meu pastor me orientou: o irmão precisa orar e jejuar e pedir a Jesus para lhe batizar. E quando o irmão menos esperar, Jesus vai batizar. E o irmão tem que evitar todo tipo de coisa mundana. O irmão tem que ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E eu comecei, a fazer assim. Orava, jejuava, lendo a Bíblia. Tanto é que a primeira parte da Bíblia que eu li naquele tempo foi o Novo Testamento. Eu recebi, na época ganhei um Novo Testamento dos Gideões. Ele é só Novo Testamento e Salmos. Então eu comecei a ler o Novo Testamento naquele período e a buscar o batismo com o Espírito Santo. Orando, jejuando, participando de vigílias. E foi exatamente numa vigília que o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. E ali eu falei novas línguas. E se isso só não bastasse, no primeiro culto que aconteceu na nossa igreja, o pastor, falando da vigília, disse: lá na vigília, o Senhor Jesus batizou o irmão fulano, o irmão cicrano, a irmã beltrana, falou o nome das pessoas que tinham sido batizadas com o Espírito Santo. E nos convidou a ir à frente, levantou a igreja e disse: irmãos, vamos orar ao Senhor agora para que Jesus venha confirmar. Olha só, irmãos, para que Jesus venha confirmar o que ele fez naquela vigília. E naquele momento, no momento da oração, todos nós falamos em línguas novamente. E alguns foram usados em profecia, trazendo uma mensagem para a igreja do Senhor. Então isso é lindo, irmão. E eu tenho orgulho de falar disso para os irmãos aqui, porque hoje, infelizmente, não se vê mais isso. E eu já tive a oportunidade de conversar com irmãos. Até hoje, ele se sente frustrado, porque ele ouviu a pessoa que estava ali pondo a mão na cabeça dele e disse: olha, fala assim, 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 assim. E o irmão inocente falou aquilo, repetiu aquilo que o outro falou para ele. E aí, de repente, ele aponta lá, levanta a mão, dizendo: mais um aqui, mais um aqui. E o irmão até hoje é frustrado com isso e parou de buscar o batismo com o Espírito Santo. É lamentável que a gente tenha isso no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Então nós vemos que o primeiro passo para recebermos o batismo com o Espírito Santo é nos convertermos, e buscarmos o Senhor com jejum, com oração e com choro e com pranto, tá certo? Tem que chorar nos pés do Senhor. Quantas pessoas hoje não choram mais na presença do Senhor? Não chora. Não tem mais aquela comunhão com o Senhor. O zóio está seco. Não tem mais lágrima. Não tem mais agradecimento. Participa do culto. Entra mudo e sai calado. Entra vazio e sai chutando lata. Precisamos, irmãos, rasgar os nossos corações e não a nossa veste, como se fazia no tempo de Israel. Qualquer coisa ruim que acontecia, ele já caía na terra ali de joelho, rasgava suas roupas, jogava a terra para a cabeça. Mas agora não. Agora nós precisamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, para que o Senhor se compadeça de nós. Isso fala de quebrantamento, isso fala de nos humilharmos debaixo das mãos do Senhor, para que possamos ser alcançados por Deus e abençoados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E também diz ainda: santificai a congregação. Olha aqui a responsabilidade do pastor, do obreiro que está na frente de uma congregação. Santificai a congregação. Proclamai um dia de proibição. Proibição do quê, irmãos? De alimento, de tudo aquilo que é supérfluo. Vamos passar um dia em jejum, em consagração na presença de Deus, voltados para a palavra, um estudo bíblico que possa cativar as pessoas a entender melhor a vontade de Deus, orar e buscar, porque é isso que está escrito, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender do seu mau caminho, o Senhor promete ouvir a nossa oração, a nossa súplica. É isso que está precisando. E aí diz ainda: ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, o noivo saia da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. E feito tudo isto, então certamente ocorreria o derramamento do Espírito Santo. Você quer uma igreja avivada? Você quer os dons espirituais fluentes na tua igreja? Você quer ver o surdo ouvir, o cego enxergar, o mudo falar,
o paralítico andar, enfim, você quer que aconteça o que acontecia no passado, vamos entrar por essa porta. O Senhor não mudou. Qual era a pregação do Evangelho no passado? Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Em breve voltará. Então, irmãos, para que isso volte a ser uma evidência na vida da igreja, é preciso que nós venhamos praticar o que está sendo orientado hoje através dessa lição. Aqui nós temos no tópico 1.2 a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Então esse profeta João Batista foi o precursor de Jesus, quando ele disse: não há de ser por acaso que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E diz ele, abre aspas, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, verso 11. Para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, assistimos que o Senhor Jesus, quando se despedia de seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser elevado ao céu, assegurou que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois daqueles dias, como de fato aconteceu, conforme está registrado em Atos, no capítulo 1, verso 5. A respeito desse desejo de Jesus, para que sejamos batizados com o Espírito Santo, podemos dizer que continua ecoando. Ele quer que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. Então, irmãos, o desejo do Senhor Jesus é que todos nós sejamos selados com o Espírito Santo. E há pessoas que diz aí, algumas denominações diz que todas as pessoas que aceitou Jesus já foram batizados com o Espírito Santo. Ele não precisa falar em novas línguas, não precisa disso, porque isso aí já foi, já era, acabou. Então, se aceitou Jesus, você já está selado com o Espírito Santo. E quem está selado com o Espírito Santo não precisa do batismo com o Espírito Santo, não precisa falar em outras línguas. É evidente, irmãos, que quando a gente vem para Jesus, aí está registrado, foi o próprio Senhor Jesus que registrou isso, quando ele diz que do homem que não tem o temor de Deus, que não conhece o Senhor Jesus, habita nele um espírito ruim, um espírito mau. Mas quando ele se volta para Jesus, ele aceita Jesus como Salvador, aquele espírito mau que habita nele, que leva ele a pecar, a fazer muita coisa errada, ele é expulso. E diz o Senhor Jesus que ele começa a andar por lugares áridos, lugares desertos, procurando uma outra casa. Mas ele não esquece da casa anterior. E de vez em quando ele volta para dar uma olhada na casa que ele habitava antes. Quando ele chega lá, ele encontra quem? O Espírito Santo, porque o espírito maligno vai embora e o Espírito Santo vem. Então isso é prova de que quando Paulo diz que nós nos tornamos templo do Espírito Santo, casa de Deus, edifício de Deus, isso é fato. O Espírito Santo, ele passou a habitar em mim. Ele habita em você, ele habita em nós. E enquanto ele estiver habitando em nós, o espírito maligno, ele não pode voltar, porque a casa está ocupada. Então nós somos agora templo do Espírito Santo. E isso é fato. Fomos selados com o Espírito Santo, é fato, porque o Senhor Jesus está dizendo que o desejo dele é que todos os salvos sejam selados pelo Espírito Santo. Esse selo, irmão, é o batismo com o Espírito Santo. É o falar em novas línguas. Então, cada cristão que se considera salvo, que tem convicção da sua salvação, precisa buscar este selo glorioso, o batismo com o Espírito Santo, para que você possa ter, irmão, capacidade para vencer os embates deste mundo, o pecado. Tem pessoas que não conseguem se libertar do pecado. Ele se arrepende hoje e cai amanhã de novo. Então, ele vai sempre assim, nessa luta tremenda, E outros até desistem de ser crente porque vê que não tem jeito. Para mim não tem jeito não, irmão, eu não consigo me firmar na verdade, eu faço de tudo. Irmão, presta atenção, enquanto você estiver lutando com a tua própria força, você não vai a lugar nenhum. Mas para que você possa ser vencedor, e mais do que vencedor, você precisa do auxílio do Espírito Santo. Você precisa confiar nele. Você precisa depender dele. E ele quer fazer muito por você. Mas você precisa entender essa palavra. Ok, meu amado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos aqui o dicionário bíblico
Wycliffe, que diz que antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse aos 12: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Com a chegada do Pentecostes, a igreja entrou nos últimos dias. Atos capítulo 2, verso 17. Os escravos, os servos, assim como os livres, e as mulheres, filhas, assim como os homens, iriam agora profetizar, conforme está registrado em Atos capítulo 2, verso 18. Os judeus de Creta, da Arábia, ouviram falar das grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. Então nós vemos aqui quando a profecia de Joel se cumpriu, porque ali o derramado do Espírito Santo não foi, como já disse a princípio, apenas sobre uma seleta classe de pessoas, mas ali tanto o ancião, como o jovem, como o maduro, que tem uma idade aí entre 30 e 40, 50 anos, como as mulheres, todos os que estavam ali começaram a falar em novas línguas. E diz aqui ainda o texto que não só as pessoas, os judeus de Creta, da Arábia e de outros lugares, ouviram pregar o evangelho por pessoas que, como disse antes, não tinham nenhum tipo de conhecimento de um outro idioma sequer, falando para aquelas pessoas da grandeza de Deus, no idioma que ele tinha nascido, ou que tinha aprendido, ou que tinha sido criado. Então, isso aconteceu naquele dia. Então, como diz ainda o texto aqui um pouco acima, e ali nós vimos, como diz assim, o Pentecoste, deixa eu pegar aqui um pouco assim, com a chegada do Pentecoste, a igreja entrou nos últimos dias. E é aqui onde muitas pessoas não conseguem interpretar. Por quê? Porque nessa questão aqui de Atos 2,17, muitos, como já disse aqui, muitas denominações, ele diz que quando o Pentecoste chegou ali, o derramamento do Espírito Santo, começou ali os últimos dias, ou seja, ali se cumpriu a profecia de Joel e encerrou. Mas não é bem isso que quer dizer. Quando a gente lê, nós vamos ver que ali, nós vemos que o Espírito Santo não veio para uma classe de pessoas especial, mas ela veio sobre os escravos, sobre as pessoas que eram servas, veio sobre as pessoas que eram livres, veio sobre as mulheres, filhas, assim também como veio sobre os homens, que agora iriam profetizar, os anciãos. Aí nós vemos aí a conclusão dos judeus de Creta, da Arábia e de outros lugares, ouvirem falar das grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. Então, irmãos, hoje não é diferente. E há muitos relatos bíblicos acerca do trabalhar do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo. Ele consegue fazer coisas inimagináveis que nós não conseguimos compreender, mas ele faz, porque ele é Deus. Ele pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. No tópico 1, no ponto 3, vem falando aqui sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Nas palavras de Jesus, Jesus despede-se dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós, conforme ele registra lá em João capítulo 14, verso 16. Após Jesus ter sido levado ao céu, e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu lá em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 13. Assim, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura um novo tempo, conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda parte a grandeza de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Atos capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 11. Jesus, exaltado agora à destra de Deus, juntamente ao Pai, derrama-lhes Espírito Santo, derrama-lhes o Espírito Santo, melhor dizendo, Atos capítulo 2, 33. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, o derramamento do Espírito Santo. Ele serviu primeiro para tirar o amedrontamento, digamos assim, o medo daqueles irmãos, pois sabemos, através do Novo Testamento, que quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado e houve a perseguição por parte dos romanos, e principalmente quando saiu a notícia que Jesus tinha ressuscitado,
nós vemos ali toda a trama que foi montada para poder dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo e tinham inventado essa história. Então nós vemos que ali houve realmente um medo muito grande da parte dos discípulos. E muitos ficaram ali trancados, né? Depois Jesus ressuscita, aparece a eles, renova a promessa, pede para eles ficar ali no cenáculo, eles permanecem ali. E o Senhor diz para eles: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido de poder. Então, esse revestimento de poder seria importante para os discípulos naquele momento, para que eles pudessem dar sequência àquele trabalho que Jesus tinha confiado a eles para fazer. Quando Jesus disse: e vós ser-me-eis testemunhas. Testemunha do quê? De tudo que eles presenciaram. Então, eles precisavam desse revestimento. E foi quando Jesus chegou ao céu, conforme já lemos aqui no comentário, Jesus, à destra de Deus, envia a promessa, né? E eles recebem este revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, e eles agora começam a pregar o Evangelho com poder, com autoridade, com ousadia, com manifestação de milagres e maravilhas. Então eu creio, irmão, sem nenhuma sombra de dúvida, que esse é o Evangelho completo de Deus. É um Evangelho completo que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e breve Jesus voltará. Pregar o Evangelho com toda a eloquência do mundo, quando não existe salvação, conversão de almas, quando não acontece curas e nem libertação, quando não acontece batismo com o Espírito Santo e não é renovada a promessa de que Cristo vai voltar, porque muitos não falam mais, porque hoje o Evangelho se tornou um evangelho de prosperidade para muitas pessoas. Só recebe a chave, segura a chave. Quando você chegar em casa vai ter uma surpresa. Quando levanta o pé do chão, você pode dar um glória. Irmão, esse tipo de coisa está tudo errado, está tudo fora de contexto. Esse não é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender com o Senhor Jesus e nos submeter à vontade do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. É o nosso amigo, eu diria que é um amigo que está conosco para nos ajudar em qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos ainda, prosseguindo aqui a nossa aula, nós temos aqui um comentário de Stanley Orton, onde ele diz: é difícil sugerir que um dos títulos ou propósito do Espírito Santo seja mais importante que outro. Tudo que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. Há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, a qual tudo quanto se tem dito a respeito dele até agora não passa de palavras vazias. O Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo é o penhor que garante nossa futura herança em Cristo. Então, irmãos, falar do Espírito Santo, ensinar sobre o Espírito Santo, sem viver a realidade, é como ele está afirmando aqui, é apenas palavras vazia. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é o penhor que garante a nossa futura herança com Cristo. Então eu dependo do Espírito Santo, você depende dele, nós dependemos dele. É claro, irmãos, que quando a gente fala, muitas vezes isso foge, né, ao entendimento das pessoas. Quando a gente fala Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, nós vemos que não há divisão. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito, porque não existe essa divisão, não existe essa coisa de Deus pode mais, Jesus pode mais ou menos, Espírito Santo só pode um tantinho. Não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele mostra isso com muita ênfase, quando ele diz que nós somos templos de Deus. Nós somos templo, casa de Deus, edifício de Deus, templo do Espírito Santo. E temos Jesus dizendo: olha, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai. Eu e o Pai viremos a ele e faremos neles morada. Então, irmãos, nós somos o templo de Deus. Nós não podemos amar a um e desprezar o outro. O Senhor deixou o Espírito Santo conosco. Ele está com você, ele está comigo. Ele acompanha você 24 horas por dia. Então você precisa conversar com o Espírito Santo. Você precisa buscar ele, pedir sabedoria, pedir discernimento, para que você possa compreender com profundidade
essas verdades. Então nós vemos aqui, meus queridos, que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo, revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Então, não foi Jesus que veio trazendo essa novidade, mas essa promessa já estava desde antigamente, muito tempo atrás. Assim como também a vinda de Jesus foi profetizada. Jesus, ao chegar aqui, ele convive com os discípulos, com o povo daquela época, e ele sempre fala sobre o Consolador. Ele sempre renova a esperança dos irmãos sobre essa promessa que um dia se cumpriria. Mas ela só podia se cumprir depois que ele voltasse ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós temos aqui a promessa se cumpre. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. Atos, capítulo 15, verso 14. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações. Glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoadora promessa. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que tudo que já falamos, ela está sendo embasada aqui agora pelo comentarista, né? Nós vemos aqui, no começo aqui, ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada, enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. Então, através de Jesus, das operações de milagre de Jesus e da preparação daqueles novos crentes, o Senhor estava, preparando um povo para o seu nome, conforme registra Atos capítulo 15, verso 14. E aí o Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, como já dissemos até aqui, o Espírito Santo, ele está à disposição do seu povo, do povo de Deus. E Paulo, ele cita uma frase que diz assim: irmãos, já é tempo de despertarmos, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. O Espírito Santo, irmão, ele não vai pegar você na marra e te batizar, te conceder dons espirituais. Às vezes você tem desejo de ser uma ferramenta útil, um instrumento nas mãos do Senhor. Mas o desejo, o sonho só não resolve. Você tem que ter o sonho, o desejo e a atitude de poder ir buscar, de pagar o preço. A santificação, ela é importante. A santificação é o quê? É a separação das vaidades do mundo. Você tem que se tornar santo, exclusivo, aleluia, para poder ser usado pelo Senhor. Louvado seja Deus. O Espírito Santo não vai usar uma vasilha suja, um recipiente sujo. Uma dona de casa não usa uma panela suja, só se ela for muito relaxada. Mas geralmente ela vai arear a panela, bem areadinha, limpar, lustrar, compra aquele limpa alumínio, deixa ela limpa e aí ela vai usá-lo, vai cozinhar ali o que ela precisa e a comida vai ficar boa, não vai ficar contaminada. Da mesma forma, é o Senhor para conosco. Nós somos vasos nas mãos e se eu quero ser usado pelo Senhor, eu preciso me submeter à vontade do Senhor e obedecer a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2.1 diz que o Espírito Santo é o ensinador. Não resta dúvida de que a promessa que o Espírito Santo seria o nosso ensinador é perceptiva em nossa vida, conforme registra João capítulo 14, 26. Sobre esta verdade temos de nos situar, ser o Espírito Santo que nos auxilia a entendermos o que lemos e nos faz lembrar em muitas situações daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade, conforme está registrado em João 16, 13. Para conduzir nossa tese, podemos dizer que o Espírito Santo é o mestre da verdade. E se estivermos preparados para ouvir, ele nos auxilia na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados. Então esse ponto aqui, ele é de suma importância, porque, irmãos, eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como já tem feito algumas vezes pela bondade e misericórdia de Deus. Mas sem o auxílio do Espírito Santo, você não vai absorver nada, você não vai conseguir entender nada,
Mas quando eu leio a palavra de Deus, meditando nela, com oração, jejum e pedindo o auxílio do Espírito Santo para me orientar, para abrir a minha mente, o meu entendimento, para compreender as verdades que está aqui, é maravilhoso, porque ele vai me ensinar. E muitas vezes, no momento em que eu estou pregando, o Espírito Santo faz vir na minha memória versículos que vai encaixar ou vai cair como uma luva no assunto do qual eu estou falando. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Conforme vimos aqui no texto, né? Ele nos auxilia na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados. Diz ainda aqui no ponto mais acima, que nós vemos aqui, que ele faz aqui, ó, veja bem aqui, vamos aqui. O Espírito Santo que nos auxilia, ou seja, é o Espírito Santo que nos auxilia a entendermos o que lemos e nos faz lembrar, em muitas situações, daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. João capítulo 16 e 13. Então, esse é um ponto fundamental para a vida do cristão. Veja que naquela época de Pedro e dos apóstolos ali, dos primeiros discípulos, quando eles são revestidos do poder, ainda não existia as Escrituras. O Novo Testamento ainda não estava escrito, né? Mas tudo que o Senhor Jesus falou e tudo aquilo que eles tinham absorvido e aprendido acerca do Antigo Testamento veio à memória de Pedro no momento em que ele pregou. Então Pedro, ele abrindo a boca, ele começa a falar dos profetas e ele vai discorrendo, ele vai fazendo ali trazendo aquela narrativa, narrando os fatos, apontando todas as coisas até que se cumpre ali com o que tinha acontecido com Jesus e culmina o fechamento ali com a descida do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Sem a ajuda do Espírito Santo, você pode falar bem, como já disse no início, você pode ter aí, né, uma eloquência muito grande, mas sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer muita coisa não. Então veja aqui mais um comentário de Stanley Horton, aonde ele diz que o Espírito Santo irá ajudar todo crente a interpretar e compreender corretamente a palavra de Deus e a sua obra continua neste mundo. Ele nos levará a toda a verdade. Esta promessa, no entanto, exige também que cooperemos com o nosso esforço. Ou seja, o Espírito Santo, ele está pronto para me ajudar na compreensão da palavra de Deus, na interpretação do texto, na exegese, em tudo que for preciso. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu coopere com ele, me esforçando. De que maneira? Lendo a palavra, orando, jejuando, pedindo graça, sabedoria, misericórdia, para que quando eu me coloque diante da igreja do Senhor, não seja eu que fale, mas que o Espírito Santo fale por intermédio de mim, dentro da necessidade que a igreja precisa receber. Porque, afinal de contas, irmãos, é esse o objetivo principal de um instrumento. Tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos, seja e deve ser para a edificação da igreja do Senhor. Não é para me aparecer, não é para mostrar que eu prego bonito, não é para dizer que eu sou mais espiritual, que eu sou mais santo, que eu sou mais crente. Não. Eu preciso desaparecer e tem que aparecer Cristo. Então, quando eu entendo dessa forma, eu me torno uma ferramenta útil para o engrandecimento do nome do Senhor e para a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz aqui ainda que Deus jamais teve a intenção de fazer da Bíblia um livro de difícil compreensão para o seu povo. Porém, se não nos dispusermos a cooperar com o Espírito Santo, mediante o estudo e a aplicação de regras sadia de interpretação, nosso modo de entender a Bíblia, nossa regra infalível de fé e conduta, ficará carregado de erros ou carregada de erros. O Espírito Santo nos levará a toda a verdade, à medida que lemos e estudamos cuidadosamente a Bíblia sob sua orientação. Amém, meus irmãos? Então é dessa forma que o Senhor Jesus espera que eu e você venhamos agir diante da sua palavra, diante da igreja do Senhor, diante da responsabilidade que temos para com o Evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui que há de ser que depois derramarei
o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Louvado seja Deus. E isso tem acontecido porque o Senhor derramou do seu Santo Espírito sobre toda a carne, e esta efusão do Espírito está à disposição de todos aqueles que creem e buscam. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2.2, o Espírito Santo, o Consolador. Adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, verso 16. Reparem que Jesus vai para o Pai, porém ele promete deixar o Consolador para estar conosco para sempre. Sendo assim, é essencial entendermos que estas palavras de Jesus são uma bênção que precisamos dar sempre graças a ela, pois jamais ficaremos ou permaneceremos só. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o Senhor fez a promessa e ele cumpriu, ele foi e enviou o Consolador para estar conosco para sempre. Então nós precisamos glorificar a Deus por isso, porque eu, você, nós, a igreja do Senhor não está sozinha, não está abandonada. Nós podemos, como diz o escritor aos Hebreus, nós podemos agora, de cara limpa, entrar, diante do trono da graça de Deus e clamar a Ele, conversar com Ele. E se a situação é tão difícil, é tão complicada, que nós não temos condições nem de nos expressar, nós temos o Espírito Santo, esse amigo inseparável, que tem prazer interceder por nós diante do Pai. Diz o texto bíblico que ele o faz até com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos como pedir, não sabemos como orar. Louvado seja Deus. E de repente, no meio desse calor, no meio dessa aflição terrível, você começa a sentir uma brisa suave, você começa a sentir paz no coração, aleluia. Isso é a resposta de Deus que chega, porque o Espírito Santo intercedeu por você, e você agora começa a sentir esse refrigério. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui um comentário do bispo primaz, Manuel Ferreira, que diz: precisamos conhecer o Espírito Santo, pois é ele quem nos leva a Jesus. Fica bem claro, portanto, que Deus o enviou para nos consolar em todas as nossas aflições, nos fortalecendo para que possamos resistir nos dias maus. Outro ponto que devemos ter em mente é que o Espírito Santo reside no crente a fim de ajudá-lo em sua caminhada cristã. Então aqui está, a comprovação do que nós acabamos de falar. O Espírito Santo é essa pessoa maravilhosa, este amigo mais chegado que o irmão, podemos dizer assim, que está conosco, nos acompanhando, nos dirigindo, nos guiando, nos fortalecendo, e em todos os momentos, enquanto formos fiel ao Senhor, Ele estará conosco. Amém? Temos aqui o tópico de número 2.3, aonde o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Quantas pessoas conhecemos entre nossos familiares e em meio à nossa roda de amigos que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo? Todo aquele que se achega a Cristo tem sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo de Deus. A certeza deste pensamento se dá por entendermos que o Espírito Santo opera regeneração e renovação, segundo a misericórdia de Deus, conforme registra Tito, capítulo 3, verso 5. Por essa razão, não resista à ação do Espírito de Deus em sua vida, para que ela seja transformada pelo poder de Deus. Então, irmãos, o pregar o Evangelho é uma responsabilidade nossa, dos obreiros do Senhor, dos ministros que o Senhor levantou. Mas convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo é obra do Espírito Santo. Então é Ele que faz isso. E nós somos prova, e centenas, e por que não dizer milhares de pessoas que outrora foram pecadores, pessoas que estavam caminhando a passos largos para a perdição, para o abismo, e essas pessoas tiveram o privilégio de ouvir a voz do Senhor Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo, e elas foram transformadas e restauradas por essa ação direta do Espírito Santo.
Louvado seja Deus. O nosso trabalho continua e deverá continuar sendo o mesmo: pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus nos deixou para pregar, conforme está registrado no Santo Evangelho. Nós temos aqui ainda a ação do Espírito Santo. Ela vai além de nos consolar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos auxilia, nos conduzindo à vitória sobre o pecado. Esse é um ponto primordial para a vida do cristão. Irmãos, preste atenção. Você nunca vai cometer um pecado e vai poder dizer assim: não, irmão, foi de repente, quando eu vi eu já estava pecando. Você não pode dizer isso. Antes de você cometer a miséria do pecado, o Espírito Santo vai bater na tua mente. Ele vai dizer: olha, não faça isso. Entristece a Deus. Não faça isso. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, que ele fala, então você vai ser auxiliado. Ele vai te conduzir à vitória sobre aquele pecado. Mas se você não der ouvido à voz do Espírito Santo, você vai cair e o Espírito Santo vai se afastar de você. O apóstolo diz, ele chama a atenção, quando ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo do Senhor que habita em vós. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós fazemos algo que é desagradável diante de Deus. Quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós praticamos alguma coisa que vai contra aquilo que o Senhor espera de nós. Então o Espírito Santo, ele se aparta de nós. Mas quando ele nos alerta, e ele sempre alerta, e a gente ouve a voz do Espírito Santo e desvia, nós somos vitoriosos. Porque ele nos ajuda a vencer, nos capacitando, nos dando força. É por isso que continua dizendo aqui, que nesse trajeto, a compreensão que devemos ter é que o Espírito Santo é um amigo primoroso, que nos auxilia quando necessitamos do socorro do alto, conforme registra Romanos, no capítulo 8, 26. Com sua ajuda, Deus transforma a vida do homem e da mulher, libertando do jugo do pecado e da opressão do mal. Então, irmãos, a virtude do Espírito Santo e a promessa que Deus fez a todos os seus filhos é esta. Esta é a promessa do derramamento do Espírito Santo. E esta promessa desse derramamento, ela é e continua sendo universal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo santifica, o Espírito Santo renova. O Espírito Santo é tudo, irmão. Não podemos viver sem esse companheiro maravilhoso que é o Espírito Santo. Chegando aqui ao último tópico, o tópico de número 3, nós vamos estar falando aqui sobre o Espírito Santo prometido. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que em outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo, conforme registra Atos, capítulo 8, verso 10. Então nós vamos voltar aqui, vamos ler novamente. É importante enfatizarmos, preste atenção, que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que em outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo, conforme está registrado em Atos capítulo 8, verso 10 e verso 19, bem como ao longo da história da igreja, até os nossos dias, fazendo a diferença na adoração e no serviço no reino de Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que isso é um fato, é uma realidade. Embora muita gente queiram a qualquer custo, descredenciar, a ação e a operação do Espírito Santo, pela palavra de Deus e por experiência, nós sabemos e temos esta convicção de que o Espírito Santo continua com a igreja e ele opera da mesma forma que operou lá na igreja primitiva em Jerusalém. Então nós temos aqui o foco na lição quando diz que é essencial entendermos que estas palavras de Jesus são uma bênção que precisamos dar sempre graças, mas por ela, pois jamais ficaremos ou permaneceremos só. O tópico 3.1 diz que o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Gutierre Siqueira, em sua obra O Espírito Santo e a Palavra, afirmou:
A crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração. E um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo no Espírito Santo, não existe pentecostalismo, nem com espiritualidade, nem como teologia. O batismo com o Espírito Santo, para nós pentecostais, é o cumprimento da promessa do Pai desde o Antigo Testamento. Por isso, me parece justo dizer que, com base nos escritos deixados nas Escrituras, podemos constatar que a obra do Espírito Santo é perceptível nos tempos antigos em vários textos expostos no Antigo Testamento. Então, irmãos, o que é que esse comentarista ele está dizendo aqui? Que não pode haver pentecostalismo, os dons espirituais, porque assim como aconteceu no passado, no Antigo Testamento, aonde o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre o servo de Deus para trazer uma mensagem para o rei, para uma nação. Agora, depois de Jesus, o Espírito Santo, ele vem e é derramado sobre toda a igreja do Senhor, e como vimos na lição, tornou-se um derramamento universal, até para se cumprir o que já dizemos aqui acerca da profecia de Joel, ok? Então não podemos ter um pentecostalismo sem o Espírito Santo, sem o derramado Espírito Santo, né? Então ele continua dizendo: por isso me parece justo dizer que, com base nas Escrituras, ou nos escritos deixados nas Escrituras, podemos constatar que a obra do Espírito Santo é perceptível nos tempos antigos, em vários textos expostos no Antigo Testamento. Assim como foi lá, foi no Novo Testamento e é na nossa era, nessa dispensação chamada dispensação da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se isso não está acontecendo, a culpa não é do Senhor Jesus. A culpa não é de Deus. A culpa não é do Espírito Santo. A culpa é nossa, é dos ministros, é da igreja que não está buscando. Nós temos nos afastado do Senhor por conta de muitas coisas. E é preciso voltarmos, irmãos, ao ponto para que possamos ainda continuar sendo. Porque se continuar como está, há um risco muito grande de... Desculpe. Há um risco muito grande de cairmos numa situação difícil, nos perdermos desse mundo de miséria e no dia da volta de Jesus sermos deixados para trás. Porque vamos entristecer o Espírito Santo com muitas coisas que não agrada a ele. O pastor Ezequiel Soares também faz aqui um comentário quando ele diz que a promessa da vinda do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento. E dela falou João Batista e foi com certa frequência reiterada pelo Senhor Jesus. O discurso sobre a vinda do Consolador, em João 16, de 8 a 11, fala do relacionamento do Espírito Santo com o mundo, ou seja, as pessoas em geral. O Espírito Santo está aqui, está conosco. Nós precisamos buscar para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Olha, irmão, vou buscar o enchimento do poder. Eu preciso de poder. Aí faz um movimento e grita, pula, sobe nos bancos, fica bananeira, faz e volta para casa cansado. E a vida continua do mesmo jeito, pior do que estava antes. Por quê? Porque para receber poder de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, precisa ser separado do mundo, do pecado, da miséria, da iniquidade, da mentira e de tudo que não presta, irmão. Infelizmente, muita gente quer ser religioso. Mas religião não salva não, viu? Você quer ser um crente autêntico? Entre pela porta certa. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 3.2 diz: a promessa se cumpriu no Pentecoste. Como já vimos, o Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus, como nos mostra a Bíblia na primeira aparição visível da igreja. Vemos uma das passagens mais deslumbrantes das Escrituras, ali em Atos 2. Ao narrar a cena, o entusiasmo se soma à paixão ao ver que cristãos que perseveraram fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes ortogava. Naquele ambiente, cumpriu-se a promessa de Deus no capítulo 2. Observamos que o apóstolo Pedro, por tudo que aconteceu no dia de Pentecostes, remeteu suas palavras à profecia de Joel para proclamar que a extraordinária experiência era o cumprimento do que fora predito no Antigo Testamento, conforme relata Joel, capítulo 2, do verso 28 a 29. Então, irmãos, nós já falamos sobre isso,
Então aqui está, né, o complemento, né, do que aconteceu. Pedro, né, cheio do Espírito Santo ali, agora ele começa, né, a apontar para a profecia de Joel, mostrando ali o real cumprimento desta profecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, mais uma vez, o bispo primaz Manuel Ferreira, ele faz aqui também, ele tece aqui um comentário quando ele diz que o trauma que os discípulos sofreram com a morte de Jesus e a acusação de terem roubado o túmulo do mestre ocasionou grandes dores e temores. Contudo, isso não foi suficiente para que abandonassem a fé. Muitos creram, buscaram e esperando serem cheios do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido que aconteceria após a sua morte, lá em João capítulo 16, verso 7. No dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos e suas orações foram respondidas, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme registra Atos, capítulo 2, verso 2 a 13. Então nós vemos aí que isso realmente é uma realidade. Eles foram acusados de terem roubado o corpo de Jesus, foram perseguidos, mas perseveraram, ficaram aguardando o momento que o Senhor tinha prometido, e isso se cumpriu. E depois de receber o batismo com o Espírito Santo, como já falamos N vezes aqui, eles tiveram capacidade, ou foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra que o Senhor tinha, né, deixado para eles fazer. No tópico número 3.3 diz que a promessa continua de pé. Preste atenção que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Esta promessa não ficou restrita à igreja primitiva. A respeito deste pensamento, o ministério das Assembleias de Deus entende que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias. Assim, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos para anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas. E mais uma vez, o bispo primaz Manuel Ferreira, ele comenta dizendo que devemos rogar ao Pai que, assim como na igreja primitiva, o Espírito Santo nos ajude a sermos saudáveis na fé, sólidos no entendimento e zelosos na sustentação da chamada do legítimo avivamento espiritual. O Espírito Santo é nosso amigo e está disponível a um relacionamento mais profundo com aqueles que o desejam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós ensinamos hoje sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não foi um evento isolado e único. Ele é algo evidente e continua atual. Concluímos, vamos dizendo aqui que temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento, e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponível também em nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é uma bênção poder estar de volta estudando, né, essas lições que estamos iniciando nesse quarto trimestre de 2022. Essa lição é a lição de adulto da editora Betel, que iniciamos, né, e graças a Deus que nos dá vitória, que vem trazendo um tema muito importante para os nossos dias, quando o esfriamento espiritual tem tomado conta de muitas igrejas. Oxalá que, através desses estudos, possamos ser despertados para uma melhor comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Meus queridos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, ele é muito importante, meus amados irmãos, porque é através do seu joia, do seu gostei, que o YouTube vai estar divulgando ou passando para outras pessoas. E assim nós temos condições de alcançar mais pessoas, né? Ative o sino de notificação para que você seja notificado. Eu, da minha parte, estou grato a Deus pela sua vida, por você fazer parte, né, desta aula, desses ensinos que o Senhor tem nos dado. E assim eu me despeço dos irmãos com a gloriosa paz do Senhor, e se Deus nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Que Deus vos abençoe em Cristo.